Olá, colegas! Hoje o SEJUSMIG disponibiliza o segundo vídeo da série de perguntas e respostas sobre a nova resolução que regulamenta o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário. Eu conto novamente com a colaboração da nossa companheira Patrícia, que além de ser subdiretora financeira do SEJUSMIG, é também membro da Comprov, que é a comissão responsável pelo processamento da promoção vertical. Boa tarde, todo mundo. Vamos tentar esclarecer mais um pouquinho sobre essas mudanças que ocorreram na resolução. Bom, gente, a primeira dúvida que a gente vai tentar esclarecer é de uma servidora que ela é oficial de apoio judicial. E ela pergunta, ela está substituindo o cargo de escrivão desde 2006. Ela pergunta se essa pontuação, se esse tempo de substituição dela vai contar, né, desde o tempo em que ela substituiu, desde 2006 até então. Bom, primeiro a gente quer esclarecer para os servidores que surgiu essa novidade na resolução. Antes, o tempo de substituição, ele não era pontuado, né, assim, da forma, é só se o servidor fosse concorrer ao cargo de escrivão. Hoje o oficial de apoio não concorre mais ao cargo de escrivão, mas a resolução trouxe essa novidade, pontuando em 0,5% para cada período, em meio ponto, para cada período de 180 dias, o tempo que o servidor exercer a substituição do cargo de escrivão ou de contador. Como a colega está falando aqui, a impressão que a gente tem é que é a primeira promoção vertical dela, vai concorrer para a classe C. Então, na primeira promoção vertical, vai poder contar, sim, todo o tempo em que ela substituiu, desde o ano de 2006. Quando ela for concorrer para na segunda promoção vertical, que é para a classe B, então vai zerar esse tempo e o tempo de substituição que vai contar é só aquele posterior a 30 de junho do processo na qual ela foi promovida para a classe C. E a gente tem que lembrar também que essa soma de pontos de substituição, ela não pode, é limitado a 20% do total de pontos atribuídos aos demais títulos, né, obtidos pelo servidor. Nessa soma dos 20%, a gente tem que entrar aí com cursos livres, a substituição do cargo, né, em comissão, também, ou em comissão, cargo de exercício da função de confiança e a própria substituição do cargo de escrivão ou contador. Ou seja, esses cursos somados não podem ultrapassar 20% do total de pontos que o servidor obtiver com os demais títulos que ele apresentar na promoção vertical dele. E esse tempo também, esse tempo de substituição é levado até para aquele tempo anterior ao servidor ter ingressado em cargo efetivo do Poder Judiciário. Segunda pergunta que nós temos aqui, ela é relativa aos cursos livres. E aí eu vou fazer essa pergunta para a Patrícia. O servidor quer saber, Patrícia, estando os cursos livres limitados a 20% da nota, da pontuação, como que se dará a apuração, né, desses 20%? Bom, primeiro vamos esclarecer o que é curso livre. Curso livre para o TJ são os cursos, congressos, seminários, afins, feitos presencialmente ou à internet. Para fazer a pontuação, a gente pega a soma dos demais requisitos pontuáveis, tempo na classe, né, que são 2 pontos por cada ano na classe atual do servidor, mais a pontuação que ele obtiver dos cursos do TJ, tirando aquele que ele for convocado, e mais os cursos, os títulos regulares. Soma e 20% desse valor da soma é o que ele pode fazer de cursos livres. Cursos livres e, como você disse mesmo, cursos livres, substituição e função de confiança. A soma desses 3 itens pode dar no máximo 20% da soma dos demais, né, títulos. A outra pergunta é a seguinte, já ainda também nessa linha aí, se as participações em eventos, palestras e cursos livres não ministrados pelo Tribunal de Justiça também serão considerados até o máximo de 20% da pontuação de todos os cursos regulares. Me parece aqui que o servidor faz uma confusão entre curso regular e curso livre, né? Então seria importante que você explicasse para ele o que é que o tribunal considera como curso livre. Curso regular. Curso regular é pós-graduação, graduação, curso sequencial, doutorado, mestrado, esses, segundo grau, esses são cursos regulares. Os demais, feitos fora da EGF, são considerados cursos livres. Os cursos livres são aqueles cursinhos que você faz pela internet, que você faz presencialmente, um seminário que você participa, um curso, um congresso, tudo isso é pontuado como curso livre, né? Agora, a gente pode adiantar um pouco também
que o curso livre, aí vai depender também, a gente vai colocar no curso livre também o critério de aplicabilidade nele. Nós vamos olhar sobre o que é o curso livre e aplicar a aplicabilidade nele também, né? Agora, a aplicabilidade depois a gente explica mais pra frente certinho. Ok, então na verdade esses 20% aí relativo a curso livre não entra nessa conta os custos regulares. Não. Os custos regulares são pontuados de forma diferente, né? Como a gente já explicou no vídeo anterior, curso regular, gente, que está limitado a 2 títulos por promoção vertical, e aí cada curso regular tem sua pontuação, à frente a gente vai dizer qual que é a pontuação. E nessa conta então dos 20% não soma cursos regulares não, né, Patrícia? Bom, a outra pergunta que um servidor que a gente tem aqui, e faz também para a Patrícia, nossa pergunta, é o seguinte: o servidor pergunta que um curso em graduação superior de ciências contábeis, ele vai falar já em tabela de aplicabilidade aí, né? Esse curso de ciências contábeis, de acordo com a aplicabilidade, ele receberia o peso 1 ou meio? Seria a pontuação dele 1 ou meio? Bom, aí vai depender da interpretação da Comprove, que é a comissão que examina. Mas aqui vamos olhar o caso dele. Ele diz que é oficial de apoio judicial. Para olhar qual é a aplicabilidade, que ela pode ser direta, indireta ou nenhuma. Nesse caso, ele é formado em contábeis. Contábeis, trabalhar na contadoria está descrito dentro das atribuições do cargo de oficial de apoio. Então, nesse caso específico, ele vai ser direto para quem é oficial de apoio judicial. Para ele entender sobre a aplicabilidade, ele tem que ir na resolução e olhar quais são as atribuições do cargo dele. O que for diretamente do cargo dele, ele vai ter pontuação direta. O que tiver em qualquer outro cargo do tribunal, que não seja o dele, ele vai ter indireta. E se ele pegar todas as atribuições do tribunal e não tiver nada sobre o curso dele, aí não tem atribuição nenhuma, aí ele vai ter aplicabilidade 0. Então, nesse caso do oficial de apoio, partindo do pressuposto que ele pode ser lotado em contadoria ou em secretaria, a Comprove certamente pontuará na aplicabilidade direta, nesse né? Caso, sim. Neste caso. Bom, tem uma pergunta nova aqui, que é o servidor que fala que um servidor que pontuou especialização na primeira promoção vertical, na segunda promoção ele não pode pontuar especialização, somente servirá como requisito, mas poderá pontuar mestrado, doutorado. Essa interpretação está correta? Não, não está correta não. Mesmo que o servidor tenha, na primeira promoção vertical, utilizado uma especialização para pontuar, agora na segunda promoção vertical dele, ele pode pontuar de novo especialização, pode ser 2 especializações, pode pontuar uma especialização com um mestrado, né? O que o pessoal precisa entender é que o limite é de 2 títulos e não de 2 tipos de títulos, né? Então, pode pontuar, sim, novamente especialização. O que não pode é pontuar mais que 2 títulos e também não pode pontuar título que ele já pontuou em promoção vertical anterior. Bom, e aí, Patrícia, tem uma outra pergunta de um servidor aqui, é que quantos pontos valem os cursos com aplicação direta? Cada curso vale por horas ou por tema? Exemplo, um curso com aplicação direta de 280 horas vale quantos pontos? Né? Então, é essa pergunta que o servidor faz. E aí seria bom você explicar, eu penso assim, para a gente esclarecer, não só esse servidor, mas em geral, também quanto vale cada curso regular? Tá. Né? Para que eles possam já começar a entender a pontuação relativa a todos os tipos de títulos, né? Que são os cursos regulares, os cursos livres e também os cursos da EGF. Então, vamos começar pelos cursos regulares. Os cursos regulares nós temos o 2º grau, que vale 8 pontos, ele parte de 8 pontos. Aqui a gente vai esquecer um pouco, a gente está considerando a aplicabilidade direta, foi isso que ele disse. Então, com a aplicabilidade direta, ele vai valer o 2º grau 8 pontos, o curso sequencial 10 pontos, a graduação 15, pós-graduação 20 pontos, mestrado 21, doutorado 22 e pós-doutorado 23 pontos. Né? A gente está considerando aqui a aplicabilidade direta. Caso a aplicabilidade seja indireta, a gente parte dessa pontuação e multiplica por meio. Vai valer metade do que valeria aqui. No caso de cursos livres... Não, e essa, só te cortando, interrompendo, só para a gente dizer se aplicabilidade nenhuma. Se a Comprove entender que esses cursos não possuem nenhuma aplicabilidade... Aí você parte, por exemplo, ele apresenta uma graduação,
que não tem nenhuma aplicabilidade no TJ. Você parte de 15 pontos, mas vai multiplicar por 0. Sim. Então, ele vai ficar sem aplicabilidade, vai ficar sem ponto nenhum. Então, essa graduação pode ser um requisito, dependendo da classe que ele estiver participando, mas pode não pontuar, não receber ponto nenhum. Então, é importante o servidor ficar atento aos cursos que ele vai fazer, né, procurando sempre estabelecer uma relação com a atividade do cargo dele, né, para a pontuação. Dele, muito específico. E agora a relação, você pode continuar sobre os cursos livres. Os cursos livres, eles são pontuados por certificado. Tá? Lembrando o limite de 20% que a gente falou anteriormente, ele é pontuado por certificado. Cada certificado tem que ter no mínimo 2 horas. Certificado com menos de 2 horas não é pontuado. É pontuado meio ponto por cada hora de curso, com limite máximo de 10 pontos. Então, se você fizer aí 200 horas, ele vai dar 10 pontos. A partir daí, qualquer pontuação. Fizer 300 horas, 10 pontos, é até 10 pontos, no máximo, cada um. E nós temos também os cursos da EGEF, excetuando aquele que ele é convocado, que é pré-requisito, mas não é pontuado, né? Você vai pegar todos os seus certificados, multiplicar a carga horária por 0,4, com limite de 20 pontos. Tá? O excedente, se você fizer mais de 20 pontos, critério de desempate. Ok, só. Então mais de 20 pontos não pontua, mas vai servir também para esse servidor na hora que eventualmente ele empatar com o outro colega e quantas horas a mais ele tiver, ele pode utilizar. Tudo que ele tiver acima de 20 horas vai ser usado com desempate. Ok. Bom, um outro servidor pergunta aqui sobre os cursos livres ministrados pela EGEF, que o servidor já possui de anos anteriores, se eles serão pontuados ou se só serão pontuados os cursos que fizer a partir da nova resolução, né? E aí a resolução estabelece que todos aqueles cursos que eles fizer, que o servidor fez até a data da nova resolução, né, nessa primeira promoção que ele tiver na sequência dessa nova resolução, serão pontuados todos os cursos que ele tiver feito. E para a próxima promoção, aí sim, só aqueles cursos que ele fizer a partir da nova resolução, a partir de 30 de junho do ano da promoção vertical a qual ele foi, na última promoção, ele foi promovido. Patrícia, nós temos uma pergunta aqui do servidor sobre como serão pontuados cursos extras. Acho que de certa forma você já respondeu, né? Na verdade, eu estou entendendo aqui que o servidor está querendo saber assim, nós temos aí um limite de 20% com os cursos externos, de 20 pontos com os cursos da EGEF, e ele quer saber assim, tá, e se eu fizer mais do que isso, como é que isso então está perdido, né? Isso, eu acho que é isso que ele chama de extra, né? Vamos pensar aqui que curso ele está falando, né? Vamos começar com títulos, cursos regulares. Cursos regulares, limite de pontuação 2. O que ele fizer além disso não será pontuado, não será aproveitado nessa pontuação. O limite é 2, não passará para curso livre, curso regular não vira curso livre excedente, não serve mais para nada nessa pontuação. No caso, você fala 2 títulos, né? Não 2 pontos, porque você pode chegar a 40 pontos. Pode chegar até mais. Até mais, 46. 46. Mas porque são 2 títulos de pontuação máxima. Isso. Mas são 2 títulos, né? O que você fala, 2 títulos. Então, ele até tem 2 títulos que pode ser pontuado. Além disso, nada. Quando você pensa em curso livre, 20%. 20% da soma dos demais títulos. Além disso, não é aproveitado. Só o curso da EGEF, que o que você fizer além de 20 pontos, serve para critério de desempate. Tá? O resto não tem mais. Uma outra pergunta que nós temos aqui aí já mais gerais, nós não estamos mais falando de títulos, né? Os servidores passaram a fazer algumas perguntas gerais, nós vamos explicar algumas, mas não diz respeito mais necessariamente à pontuação. Então, nós temos uma pergunta aqui de uma servidora que disse que ela ainda é oficial D, e que com o novo plano de carreira, ela pode ser retirada da substituição do cargo de escrivão. Na verdade, gente, isso não tem muito a ver com a nova resolução, não. Independente dessa nova resolução, hoje não existe, a indicação, a substituição do cargo de escrivão, ela é por indicação do juiz. Então, você pode sim ser retirada a qualquer momento se o juiz entender que quer indicar outro servidor, já que agora a substituição do cargo de escrivão é de confiança do juiz. As regras não estão na 822, que é a que a gente está tratando aqui sobre plano de carreiras. As regras da substituição estão na resolução 797. Então, sim, a qualquer momento, independente dessa mudança do plano de carreiras, essa servidora poderia ser retirada pelo juiz e indicado um novo, né, servidor para substituir o escrivão.
E aí, na mesma linha, os oficiais judiciários têm perguntado muito para os sindicatos se eles podem substituir o escrivão. Olha, gente, por enquanto, o oficial judiciário não pode substituir o escrivão. A resolução 797 ela é restritiva, ela restringe o direito à substituição do cargo de escrivão ou de contador também ao oficial de apoio. Então, ela não permite que o oficial judiciário substitua. E uma outra pergunta que vem na sequência sobre o mesmo assunto era sobre regra de preferência, né? Se é o servidor que é bacharel em direito. Bom, que a resolução 797, não a 822, que é a que a gente está tratando, né, do plano de carreiras, o que ela estabelece é que para ser substituto em secretaria tem que ter o curso superior em Direito e para ser substituto em Contadoria pode ser tanto o curso de Direito quanto Ciências Contábeis quanto Economia. Então, não existe mais regra de prioridade como existia na 393, que era tempo de serviço, tempo de substituição, estar posicionado em classe C, nada disso. É indicação do juiz e possuir essa escolaridade que é exigida para a substituição do cargo. Bom, e nós temos agora uma outra pergunta, Patrícia, que aí sim volta, também não diz respeito a mudanças do plano, mas a servidora quer saber se ela é assistente social e se há algo no novo plano que promova melhoria salarial para os assistentes sociais. Não. Esse plano, a resolução 822, ele não trata de salário, e sim da carreira, tá? Não fala nada sobre mudança salarial, não. Eu acho essa pergunta, embora o plano não tenha a ver mesmo, né, não conceda reajuste salarial, não trate de salário, aumento salarial, ela é importante até para a gente aproveitar, porque há muita confusão em relação a isso, em relação aos próprios desembargadores. Muitas vezes, para justificar a não concessão de uma reajuste salarial, database da categoria, os desembargadores falam, não, mas eles têm um plano que a cada ano concede uma progressão, então não se pode confundir progressão, promoção horizontal e promoção vertical com aumento salarial, né? A gente tem situações distintas. Política salarial, salário do trabalhador, são reajustes salariais, database. E outra coisa é plano de carreiras, né? Que não se confunde. Tanto que uma é individual, o servidor pode ter ou não progressão, promoção e o outro não ter. E agora os reajustes, a database, sim, se aplica a todos os servidores na mesma data e no mesmo índice. Outra situação que nós temos de um servidor aqui, que ele pergunta se ele pode concorrer, o oficial de apoio, ele é hoje oficial de apoio judicial C. Para uma posterior concorrência ao oficial B, eu devo estar ocupando obrigatoriamente um cargo de gerência, como escrivão ou contador, por exemplo? Não tem essa exigência, não. Você pode concorrer para a classe B sem estar ocupando cargo de gerência. Uma mudança também, que aí não é a resolução, já aconteceu no plano com a lei 2865, é que uma vez promovido, antes o oficial de apoio, quando era promovido para B, ele era obrigado a ocupar cargo de gerência. Agora o oficial de apoio pode ser promovido para a classe B e não ter que ocupar cargo de gerência. Ele só vai ocupar um cargo de gerência se ele for indicado pelo juiz. E da mesma forma, ele não precisa estar ocupando. O que tem de novidade, que a gente já falou aqui hoje, nesse vídeo, é que esse servidor que ocupar cargo em substituição, ele vai ter uma vantagem em relação àquele que não ocupar. O que a gente, inclusive, acha um absurdo. Né? Absurdo, porque nem todo servidor vai ter oportunidade, não vai ser indicado para substituir cargo de escrivão. Então, se o servidor não vai ter oportunidade, nem todos terão oportunidade de substituir cargo de escrivão, é um absurdo, uma desigualdade que essa resolução traz. Porque ele vai permitir que um servidor concorrendo com o outro, que teve chances desiguais, seja tratado da mesma forma. Né? Então, esse servidor que exerceu a substituição vai ter pontuação quando ele concorrer à classe B. E o servidor que não exerceu a substituição não vai ter essa pontuação relativa à substituição. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui, que se refere ao servidor que ocupa o cargo de quadro de estáveis efetivados e que exerce o cargo de escrivão substituto há 21 anos. Ele fala, a pergunta dele é o seguinte: no atual edital foi publicado 0 vaga para o quadro de estável efetivado e 110 vagas para o oficial de apoio judicial, mesmo cargo para o qual fiz concurso. Não seria uma injustiça com quem tem mais tempo de TJ? Como ficam casos como este? Bom, essa resposta nós temos que dizer o seguinte: a limitação é injusta para todo mundo. Ela não é injusta com o estável efetivado, o efetivo ou o quadro suplementar. Ela é injusta para todos os quadros. Mas ela é igualitária na injustiça, por incrível que pareça, né? Porque ela promove essa injustiça com todos os cargos. O que é o exemplo que a gente vai colocar para essa servidora poder entender?
No quadro de estáveis efetivados, por exemplo, há uma previsão de que do total de cargos de estável efetivado, oficial de apoio, para a classe B desse cargo, 15% pode chegar só lá na classe B. Essa classe só pode estar preenchida por 15% do total de cargos previstos para o oficial de apoio do estável efetivado. Do mesmo jeito, somente 15% do efetivo, do quadro efetivo de oficial de apoio judicial, pode chegar à classe B desse quadro de efetivo. E da mesma forma, 15% do quadro de regular pode chegar à classe B. Portanto, é igual, todos têm o mesmo percentual e a situação é mais ou menos a seguinte: se você tem 5.000 oficiais de apoio do quadro efetivo, 15% pode chegar à classe B. Se você tem 1.000 do quadro de estáveis efetivados, 15% pode chegar à classe B. Então ela é injusta com todo mundo, mas ela não é injusta em relação a esse cargo ter 0 vaga. Se ele está com 0 vaga, é porque 15% já chegou lá. Agora, o sindicato tem reivindicado ao tribunal, primeiro, a promoção automática. Todo servidor que cumprir requisitos ser promovido. E no mínimo, enquanto a gente não alcança, né, isso que é o ideal, é que nenhum cargo seja apresentado 0 vagas. E por que isso? Porque é um fator que desestimula. Quando o servidor percebe que o cargo dele já não existe mais chance, ele vai ficar dependendo aí de aposentadoria, de falecimento, né, para que surja uma nova vaga, é muito desestimulante. Então o sindicato já propôs para o tribunal que que nenhum edital saia com 0 vaga para nenhum cargo, para deixar de ser desestimulante como está acontecendo hoje, né? É o caso que a servidora apresenta. E para a Patrícia agora, nós temos uma outra pergunta, que é de um oficial judiciário, ele fala, a pergunta é: servidor no padrão 77 e apostilas, oficial judiciário, comissário judicial. Pergunta: como passar para o nível A? Quem tem direito? Tem que requerer? É automático? Eu não estou entendendo muito bem se esse servidor é um servidor apostilado, né, Patrícia? Porque a classe A, ela não é alcançada através da nossa resolução, digo, no plano de carreira, não, né? Ela é preenchida mediante promoção por merecimento. Então, ela é privativa de servidor que tenha obtido título e de apostila de acordo com os termos lá da Lei 9532. Então, ela não é alcançada com promoção vertical, não. Então, não deu para entender o que ele quer, mas a classe A não entraria nessa promoção por plano de carreira, vertical, não. Bom, a outra pergunta que a gente tem aqui é: o servidor efetivo que atuou 1 ano e 2 meses como precário. A pergunta dele é a seguinte: o novo plano relata que o tempo de precário vai valer para crescimento na carreira. Antigamente eram necessários 3 anos como precário para subir um padrão. Como ficou agora? Bom, na verdade é o seguinte: isso está mantido, não se confunde. O que já existia, essa situação de por cada 3 anos o servidor ter um padrão de vencimento, continua. Cada servidor a título precário trabalhou 3 anos. Se ele trabalhou 3 anos, passou num concurso, ele, por exemplo, de oficial de apoio, ia tomar posse no padrão 28, como ele tinha 3 anos de precário, ia tomar posse no 29. Né? A cada 3 anos um padrão. O que foi agora retirado, na verdade, é que o tempo de serviço no Poder Judiciário valia ponto. E agora não conta mais ponto o tempo de serviço no Poder Judiciário. Então, esse tempo dele que podia contar antes para fins de carreira, não conta mais. O que acontece agora é que a pontuação relativa a tempo de serviço se restringiu a quê? Tempo de serviço em classe. E é bom explicar para os servidores que foi um tema que não foi abordado por nós, porque não tinha chegado uma pergunta específica. Mas o novo plano de carreiras agora vai pontuar em 2 pontos por cada ano que o servidor permanecer em uma classe. Então, se o servidor ficou 10 anos na classe D, esse servidor terá 20 pontos na hora de concorrer. Mas esse servidor precário que ficou 10 anos na classe D, por exemplo, né, se tiver acontecido isso, ou 5 ou 4, o tempo que ele ficou na classe D como precário não vai valer ponto. Só vale ponto em classe, e é o único tempo por tempo de serviço, né, o único ponto que você tem por tempo de serviço é o tempo em classe. Só vai valer a partir do momento em que o servidor ingressou, já vai contar a partir do momento em que o servidor ingressou em cargo efetivo. Né? Então, ao contrário, o que servidor vai valer aqui, né, Patrícia, esse servidor, ele não perde de tudo, pontuação ele não tem pelo tempo de serviço dele, né, para fins
disso, de carreira. O que ele vai ter é critério de desempate, né? Como critério de desempate ainda continua contando, né? Continua para critério de desempate o tempo que ele tem no tribunal, né? Mas aí não é o tempo de classe. Só lembrando que para concorrer, um dos pré-requisitos que não tinham, né? E agora tem 8 anos na primeira promoção, mínimo que você tem que estar na classe, e 5 anos na sua segunda promoção. Então, se o servidor mudar de carreira, mudar de classe, volta a contar o tempo todo dele de novo, né? Ele precisa estar 8 anos na classe qual que ele vai concorrer. Sim. Patrícia, está dizendo aqui também um outro servidor, como é que fica a atual promoção vertical? Essa que está em curso está se referindo então de 2015, né, em relação às novas regras? Não teve mudança nenhuma para de 2015. O edital de 2015 saiu, né, em agosto do ano passado e já está vigente, está sendo analisada, já é só para o próximo edital. E aí, então, o servidor que tinha uma pergunta, mas como as perguntas chegaram antes, o servidor dizia, se o novo plano de carreiras com as suas novas alterações não for publicado até 30/6/2016, né, se o edital da nova PV seria com base no plano de carreiras que estava vigente. Mas de lá para cá já houve a publicação. Então, ele já está valendo para a próxima. Bom, gente, então hoje com esse vídeo nós conseguimos encerrar, Patrícia, as respostas às perguntas que foram enviadas. A gente espera ter contribuído com os servidores ao máximo para tirar as dúvidas, né, que eles têm. A gente vai continuar, a Patrícia, como eu disse, faz parte da Comprove, e aí muitas coisas são novidade até para os próprios técnicos ou os servidores que trabalham diretamente com a promoção vertical e que estão sendo agora através de cursos que estão sendo realizados, ministrados, e conforme surge alguma situação nova que se está dentro do próprio Tribunal de Justiça tirando dúvidas. Então, assim que a gente verificar, né, alguma novidade ou a necessidade de a gente fazer um novo trabalho, um novo vídeo, então a gente voltará a tocar nesse assunto, porque a gente entende que hoje o servidor do Poder Judiciário de Minas Gerais, o que ele tem de mais importante para ele, na verdade, é o que segura muito servidor no judiciário é o plano de carreiras. Por isso é que o Sejusmig faz uma defesa tão veemente do plano de carreiras da categoria. Por isso é que o Sejusmig, inclusive em relação a esse plano, a gente já registrou, né, no primeiro vídeo, e agora é importante reiterar, o Sejusmig não acata, não considera que esse plano deva prevalecer. Em função disso, nós ingressamos no CNJ com um pedido de revogação desse plano de carreiras. Entendemos que ele não traz nenhum benefício para a prestação jurisdicional e nem para o servidor, não valoriza o servidor, não houve diálogo do Tribunal de Justiça com o sindicato que representa a categoria, com os sindicatos, portanto não houve diálogo com os servidores, com os que seriam diretamente afetados pelas mudanças, e então o Sejusmig está prestando esses esclarecimentos somente para que o servidor possa entender se os sindicatos não conseguirem que esse plano seja revogado, como é que é a carreira daqui para frente. Mas a gente continua na luta pela revogação desta resolução. Ela, repito, não traz vantagens nem para o Poder Judiciário, portanto não traz para a sociedade vantagem alguma e não traz vantagem para o servidor da casa, não valoriza o servidor efetivo da casa, provoca desigualdades, concedendo pontuação por cargo em comissão, por cargo em substituição, situações que não estão aí ao alcance de todos os servidores. Então ela trata com desigualdade e não valoriza. Mas a gente então continua na luta pela revogação dessa resolução, enquanto isso explicando para os servidores que estão cheios de dúvidas e sem saber como é que vai concorrer se sair nesse meio tempo o próximo edital, as mudanças trazidas pelo plano. Agradeço muito você, Patrícia, por colaborar, né, com esse nosso trabalho, e a gente se coloca à disposição dos servidores para poder continuar informando novas dúvidas, manda e-mail para a gente continua respondendo.